Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, Gálatas capítulo 3, leremos os versículos 1 a 14. Quando você abre compartilhar um breve testemunho, quando eu estava estudando música direto, uma vez eu tive a oportunidade de tocar substituir meu professor de contrabaixo na época, num show lá em Copacabana, no antigo Teatro Opinião, que virou Teatro de Arena, nos idos dos anos de 1999. E era um show excelente, de bossa nova, MPB, eu toquei com o Roberto Menescal, com um pessoal muito alto nível. O baterista era o baterista do Hermeto Pascoal, a Cris conhece, né, o Márcio Bahia, um dos melhores bateristas do Brasil, eu tocava assim, impressionado com o cara. E eu ali, a casa cheia, porque era final de temporada, teatro lotado, assim, eu tocando ali, eu novinho, tinha 21 anos, 20 para 21 anos, tinha 20 anos. Eu tocando ali só com os caras muito fera, e eu olhando aquele baterista, meu Deus, como é que esse cara é maravilhoso, musical, o cara toca demais. E eu tocando com as partituras na minha frente, tudo lendo ali, ligadão, porque substituindo meu professor, que é um baixista muito reconhecido na música popular brasileira. E eu com aquela honra ali de, com 20 anos, estar tocando aquilo ali tudo. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu naquele teatro lotado, era final de temporada, toquei sexta, sábado e domingo. Lotado de gente. O Miele, falecido Miele, fazia participação no show. Um negócio muito alto nível para quem curte música brasileira e bossa nova. Aí eu lembro que eu olhando aquilo tudo, que era a glória para um jovem de 20 anos que queria ser um músico profissional, eu senti um vazio no coração. Eu não entendia, meu Deus, eu estou estudando igual um louco para ser um contrabaixista, estou tendo a honra de substituir meu professor, que é um dos melhores baixistas do país, estou tocando aqui só com músico de altíssimo nível, um show impecável, sim, era uma homenagem a Nara Leão, um tributo a Nara Leão, só músicas maravilhosas. E como é que eu sinto um vazio no meu coração? Algum tempo depois, Deus começou a trabalhar na minha vida, aí eu já estava indo ali na igreja da freguesia, era lá em cima, aí o pessoal vendo que eu já estava em processo de conversão, já tinha sido batizado e tudo, aí o meu amigo Hildebrando me chamou, toca um dia com a gente aqui na igreja, lá em cima, naquela igrejinha, e eu toquei com músicos bons, nossos amados irmãos lá da freguesia são bons músicos, mas em termos de nível musical, incomparável com os músicos que eu toquei lá em Copacabana, músicas bem tocadas, bem executadas, mas de longe dos arranjos que eu toquei lá em Copacabana, sem toda aquela glória, mas eu senti uma paz, uma alegria, que eu senti assim, aqui que Deus quer que eu esteja. Então, a paz que eu não senti tendo a glória dos homens, eu senti exaltando a Deus, glorificando a Deus, tocando lá na nossa antiga igreja da freguesia. E de lá para cá, nunca mais parei de tocar como fiz essa noite, para a glória do Senhor. Então, eu queria compartilhar esse testemunho com os irmãos, que Deus arranque uns pagodeiros ali também. Chega até a pintar o cabelo, irmão. Meu Deus do céu. Tira essa parte da gravação, depois corta a lã. Já quando a lã corta isso aí, tá? Vamos a partir da leitura bíblica. Tocar na banda de pagode de São Paulo, eu tive que fazer luzes no cabelo, irmão. Que coisa ridícula. Voltei de São Paulo no Rio com um boné encravado na cabeça, assim, que não queria que ninguém visse meu cabelo pintado de louro. O diabo brincou com a minha vida, mas Deus me libertou. Amém? Louvado seja Deus. Agora, Alan, quando você ouvir isso, começa daqui. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé.
A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Oremos. Pai amado e bendito, Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Essa palavra que nos transforma, que nos dá ânimo. Deus, estamos diante de um trecho um pouco denso, talvez difícil da Tua palavra, mas rico e maravilhoso, que nos mostra que o Senhor nos chama a viver pela fé, como assim foi Abraão, e que Cristo Jesus tomou a maldição que estava sobre nós, Ele que foi colocado no madeiro, se fez maldito em nosso lugar, para sermos feitos justiça de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações nessa noite, e que em tudo isso Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, eu não sei quantos aqui de vocês gostam de ir à praia. Eu conversava mais cedo com uma pessoa que falava que foi de uma igreja muito rígida no passado e que falava que era pecado ir à praia. Eu não acho saudável que você vá à praia domingo. Domingo é o dia de nos reunirmos para cultuar ao Senhor. Mas salvo isso, num dia, né, que você possa ter um lazer, que você vá à praia com roupas, né, que sejam condizentes com alguém que tem a sua fé depositada em Cristo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não há problema algum. Então, eu gosto de ir à praia, não parece muito não, mas eu gosto, irmão. Muitas vezes, nesse ponto, em frente aqui à igreja, peguei o antigo 748 e fui lá para a Praia da Barra tomar caixote, que eu não sabia nadar e não sei até hoje, irmão. Mas tomar caixote eu sei. Vocês sabem o que é caixote, né? Alguém aqui não sabe o que é caixote? É quando você vai tentar pegar um jacaré e a onda te embrulha assim. Uma vez eu pensei que ia morrer, cheguei no fundo do mar assim, falei, agora eu morri, estou vendo o céu, e daqui a pouco saí da água, não, ainda não foi dessa vez. Mas tem gente que gosta muito mais de praia do que eu, e assim, eu gosto, mas não tenho muito ânimo, muita empolgação para ir. Minha esposa sabe disso muito bem. Ela e sua família têm muito mais ânimo de ir para a praia do que eu, mas a gente vai junto às vezes. Mas tem uma coisa que às vezes me aborrecia e deve te aborrecer também, quando você chega na praia todo animado, todo feliz, e você vê um monte de bandeirinha vermelha, não é assim? Um monte de bandeirinha vermelha, o mar agitado, batendo muito. E mesmo que você seja um surfista habilidoso assim, você fica com medo, né? Falar, os bombeiros estão falando para não entrar, que é um sinal de alerta. Então, quando vemos um sinal de alerta, logo a gente fica assim, peraí, será que eu vou entrar? E tem uns abusados que entram, daqui a pouco os bombeiros começam a carregar, trazer uns caras lá do fundo do mar, quase se afogando, e a gente fica temeroso. E por que eu estou fazendo essa analogia aqui, essa ilustração no início dessa mensagem? Porque eu creio que o que o apóstolo Paulo está ministrando aos Gálatas aqui é uma espécie de bandeira vermelha, é um alerta para eles, pois havia um grande risco, um grande perigo diante dos seus olhos, e esse perigo continua vivo para nós ainda hoje. O que Paulo está fazendo aqui é semelhante aos bombeiros, os salva-vidas, os guarda-vidas que nós encontramos nas praias do Rio de Janeiro, quando fixam uma bandeira vermelha na areia e falam, perigo, correnteza, se você entrar aqui você pode se afogar, você pode vir até a morrer, porque é um risco muito grande aqui. Paulo aqui está chamando a atenção para o risco que é para aqueles que já estão na igreja deixarem de confiar que nós devemos viver somente pela fé em Deus. Nós temos falado sobre a Epístola aos Gálatas, essas mensagens estão sendo gravadas e o áudio está sendo disponibilizado, assim como a de escatologia, e assim como a série que fiz sobre Filipenses há tempos atrás, está no YouTube, você pode ouvir somente o áudio se assim desejar. E eu tenho falado, irmãos, que Paulo aqui está contestando aqueles que nós chamamos de judaizantes, que haviam igrejas na Galácia, que era uma região, não era uma cidade só, era uma região, que tinham aceitado o evangelho, que estavam vivendo para a glória de Deus, mas depois de Paulo ir embora, alguns falsos mestres chegaram, se dizendo cristãos, e falando, nós temos que crer em Jesus Cristo, temos que crer que Jesus é o Messias, mas não podemos abandonar a prática da lei. Os homens têm que se circuncidar, que é como se fosse uma operação de fimose, um pequeno corte, né, no prepúcio. Vocês têm que guardar dias santos, vocês têm que fazer uma dieta alimentar de acordo com a lei de Moisés, e começaram a colocar uma série de demandas, colocando que se os Gálatas não observassem essas coisas, por mais que eles tivessem fé em Cristo, eles não seriam salvos.
não seriam cristãos de verdade. Isso gerou confusão, e Paulo está escrevendo aqui muito indignado para aqueles homens, fazendo como o bombeiro lá na praia, uma bandeira vermelha alertando: cuidado, se vocês entrarem no mar nesse estado, se vocês entrarem no mar da lei, se vocês quiserem se justificar pelas suas obras, pelos seus méritos, pela guarda da lei, o que vocês vão encontrar é morte. E é isso que estamos trabalhando, e estamos chegando agora na parte mais densa. Imagina que a Epístola de Gálatas fosse um bosque, como se fosse uma floresta, que você tem que atravessar. Imagine até o bosque da freguesia, imagina que você tem que atravessar ali do Rio Shopping para o lado da estrada do Capão, você tem que fazer aquela travessia. Tem trechos no bosque que são mais fechados, que as árvores são mais fechadas e fica mais escuro, mais denso, não é verdade assim? E tem trechos que são mais abertos. Os 2 primeiros capítulos de Gálatas, Paulo está defendendo o seu apostolado, ele está mostrando que ele deve ser reconhecido como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Ele chega a falar até de ter repreendido Pedro, por Pedro ter agido de forma errada, justamente nessa questão de se associar com os judeus e querer se separar dos não-judeus. Agora, nos capítulos 3 e 4, Paulo entra na parte mais densa do bosque, por assim dizer, na parte mais fechada da floresta, a parte em que ele vai falar de doutrina. Aquilo que eu falei há pouco, que os reformadores bateram firme, porque a questão da reforma não era só a igreja, os líderes, os bispos viverem de modo correto, mas era também crer de modo correto. E Paulo agora nesse bosque, nessa caminhada por dentro desse bosque, por assim dizer, que é a Epístola aos Gálatas, entra numa parte mais densa, mais fechada, em que nós vamos trabalhar no capítulo 3 e no capítulo 4, questões doutrinárias muito importantes. Talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero saber como é que eu vou pagar minha conta de luz, eu quero parar de brigar com a minha esposa, com o meu marido, eu quero saber o que eu faço com o meu filho que não quer ir para a igreja, eu quero saber o que eu decido na minha vida profissional, eu quero saber como é que eu lido com um problema que eu estou tendo com um vizinho. Todas as práticas cristãs, irmãos, precisam estar fundamentadas numa doutrina cristã sólida e bíblica. Você vê que não é à toa que Paulo faz isso em muitas cartas. Efésios é assim, ele trata de doutrina, depois trata de prática. Romanos é assim, ele trata 11 capítulos de doutrina e a partir do capítulo 12 ele fala de prática. Gálatas é assim. Então é importante nós entendermos o que significa a doutrina cristã, nós entendermos o que a palavra de Deus nos diz sobre quem somos em Cristo, quem éramos mortos em nossos delitos e pecados, como leu o diácono José Paulo na abertura do culto lá em Efésios capítulo 2, que fomos salvos pela graça, e a partir dessas verdades nós vamos viver do jeito que Deus quer para a glória dele nesse mundo. Então estamos adentrando uma parte um pouco mais densa, mais fundamental para entendermos mais acerca do evangelho que nos alcançou. Domingo passado eu falei das 5 perguntas que estão aqui dos versículos 1 a 5, Paulo exortando, falando: Gálatas, o que aconteceu com vocês? Vocês começaram tão bem, vocês estavam vivendo pela fé, crendo em Cristo, aí chegaram algumas pessoas, desviaram vocês, e agora vocês querendo depositar a sua esperança na sua força, na força do braço de vocês. O que aconteceu com vocês? E no texto que vou me dedicar agora a expor com os irmãos, a partir do versículo 6, Paulo usa o exemplo de Abraão como um homem que viveu pela fé, como um homem que foi chamado por Deus sem ter nada que pudesse apresentar a Deus, um homem que era um idólatra, um homem que tinha adoração aos seus deuses, e teve um encontro com Deus, Deus o alcançou, Deus o salvou, assim como alcançou a mim e quebrou as minhas idolatrias, alcançou a você, quebrou a idolatria que você tinha, talvez num ídolo de madeira, num ídolo de pedra, ou talvez nas suas próprias habilidades, em você mesmo, ou em uma pessoa, ou em um status, ou em uma carreira, ou em alguma coisa que tomava seu coração, e o Espírito Santo entrou na sua vida, quebrou essa idolatria e te mostrou que o único digno de ser louvado com nossas vidas é nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão foi assim. E vamos ao texto. Eu dividi esse texto em 2 partes. Os versículos 6 a 9 falam da fé de Abraão. E os versículos 10 a 14 da maldição da lei. E essa mensagem, eu dei um título, né? A gente tem colocado na internet o título por conta da mensagem. A verdadeira liberdade, viver pela fé. O tema dessa série de mensagens eu coloquei: o Evangelho da liberdade e a liberdade do Evangelho. E essa mensagem é a verdadeira liberdade, viver pela fé. Você busca a liberdade, o mundo hoje fala muito de liberdade, mas verdadeira liberdade só encontraremos vivendo pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos ao versículo 6, a primeira parte, a fé de Abraão.
Diz assim o apóstolo Paulo no versículo 6 de Gálatas 3: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Que texto lindo e maravilhoso. Que bênção. E muitos falam, quero ter a fé como Abraão, e não entendem muito o contexto, e falam, eu quero ser pai de muitas nações. Mas Abraão tinha um contexto específico. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é de onde Paulo tirou isso. De onde o apóstolo Paulo tirou esse texto? Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Se você não sabe, não tem problema. Você não tem que decorar a Bíblia toda. Mas eu já te adianto que é de Gênesis capítulo 15. E o que estava acontecendo em Gênesis capítulo 15? Abraão já era um homem rico, ainda era Abrão, não ainda era Abraão. Já tinha tido algumas experiências com Deus. No capítulo 12, Deus já tinha chamado Abraão e falou que dele constituiria uma grande nação, e nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas o que está acontecendo aqui no capítulo 15 de Gênesis? Vamos lá comigo, conferir. Vai lá em Gênesis capítulo 15. Deixa eu abrir aqui, porque agora eu lembrei que eu estou com a Bíblia, que o meu amado filho, quando era pequenininho, arrancou as páginas de Gênesis, e assim foi o capítulo 15. E essa minha Bíblia vai de Gênesis 11 pula para 18, irmão. Então eu vou ler aqui no celular. Pensa de ter filho, mas eu não estou nem aí, irmão. Prefiro perder a página da Bíblia, mas ter meu filho ali lendo a Bíblia comigo, do que ter todas as páginas da Bíblia e meu filho não ver a Bíblia. Deixa rolar. Não queria, na verdade, mas melhor meu filho ter contato com a Bíblia, mesmo que eu perca algumas páginas, do que ele não ter contato. Eu leio aqui no celular. Gênesis capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, ainda Deus não tinha mudado o seu nome para Abraão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, um servo dele? Continuou e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Só até aí. Algumas pessoas pegam isso e aplicam diretamente à sua vida. Cuidado, né? Abraão foi o pai das nações e a promessa de Abraão é específica para Abraão. Deus não falou isso para Moisés, Deus não falou isso para Davi, nem falou para mim, nem para você. A fé de Abraão é exemplo para nós, mas sermos pais das nações nós não seremos não, irmão. Então cuidado, tem uns louvores que se empolgam assim. Promessa de Abraão, muita calma nessa hora. Mas, enfim. Qual o contexto aqui? Deus fez uma promessa a Abraão: você terá um filho, e esse teu herdeiro, nele serão abençoadas, na sua descendência, todas as famílias da terra. Só que Abraão já tinha idade muito avançada, o filho não chegava, e ele aqui questiona o Senhor: Senhor, como eu vou ter filho se eu só tenho um servo aqui? E o meu herdeiro vai ser o servo, eu não tenho filhos para quem eu possa deixar a minha herança. Como é que a minha herança vai ser abençoada? Como é que a minha descendência será abençoada? E Abraão chega, como nós vemos no versículo 3, a questionar: tu não me deste filho algum? Ele questiona a Deus. E aí o Senhor responde: seu herdeiro não será o filho do servo, mas será alguém gerado por você mesmo. E leva para fora da tenda e faz como vimos aqui: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. O que Deus está falando para Abraão ali? Você vai ter uma descendência frutífera, vai se multiplicar muito, você não vai ter como contar os seus herdeiros. Só que, irmão, se Deus falasse isso para você, ou para mim, você já é idoso, a sua esposa já é idosa, você já com a carne enfraquecida, você já passando os desafios da idade avançada, e Deus falasse para você: você vai ter um filho, o seu herdeiro vai ser como as estrelas do céu, muitos. Você acreditaria em Deus? Talvez eu e você fizéssemos como Sara, a esposa de Abraão, que diz que ela riu no cantinho dela, e Deus a exortou, porque ela não acreditava. Era algo impossível, irmãos, aos olhos humanos. Como alguém com
aqui talvez já estivesse com quase 100 anos, poderia gerar um filho, e esse filho, que seria um só, com sorte ele teria um filho. Como é que esse filho ainda ia gerar, multiplicar descendentes como as estrelas dos céus? Talvez se você estivesse nesse contexto, se eu estivesse nesse contexto, a gente ia falar, tá bom, senhor, obrigado aí, mas ia virar as costas e falar que Deus não está entendendo muito bem o meu contexto, não está entendendo muito bem a situação. E aí começa a trazer alguma aplicação para a gente. Não que vamos ser pais das nações, mas que certamente Abraão tem algo a nos ensinar acerca da fé e da confiança no Senhor. E olha o que diz o versículo 6. Abraão, o que está escrito aí? Creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então é daí que o apóstolo Paulo tira lá o seu texto de Gálatas, que nós lemos há pouco, em que ele fala, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu contra as evidências, estava tudo contrário a Abraão, era tudo voltado para ele não crer, porque era impossível aos olhos dos homens que ele tivesse um filho, e que esse filho desse tantos descendentes como as estrelas dos céus. Isso era humanamente impossível. Mas o que a Bíblia diz? Abraão creu no Senhor. E aí, voltando lá para Gálatas, o apóstolo Paulo nos diz, considerem o exemplo de Abraão. E ele continua no versículo 7 do capítulo 3. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Olhem para Abraão. E aqui, irmãos, a gente precisa fazer um ajuste fino assim, porque muitos teólogos da prosperidade têm feito isso, falam, Abraão era rico. Abraão cria que Deus, e as pessoas às vezes, como eu falei, fazem cânticos dizendo que nossos filhos vão dominar as nações. Pode ser que você tenha até um filho diplomata no futuro, alguma coisa assim, até um presidente da república, um governador, mas não é isso. A bênção, a promessa de Abraão não é para a gente achar que a gente vai ser Abraão 2, a missão, irmãos. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é a gente olhar para um homem envelhecido, um homem que Deus chamou do nada, igual chamou a mim, chamou você. Você estava perdido. Eu falei há pouco do meu testemunho, eu estava perdido na noite, tocando. O maior propósito da minha vida era ser um instrumentista conceituado no meu ramo musical, ser um baixista com a minha fama, com o meu dinheiro, com as coisas que eu queria. Isso era tudo que eu queria para a vida. Eu era um pecador miserável, como ainda sou pecador, mas longe de Deus. E o Senhor foi lá e me alcançou pela sua palavra, como Deus te alcançou. Então o propósito ao olharmos para Abraão, não é que a gente vai ser rico como Abraão, a gente ter tantos descendentes como Abraão, que não é isso. O propósito ao olharmos para Abraão é que Abraão, e aqui era Abrão ainda, ele recebeu a promessa de Deus contra as circunstâncias. Ele recebeu de Deus uma palavra de que as coisas iriam acontecer, mesmo sendo completamente contrário às circunstâncias. E ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Paulo pega o exemplo de Abraão e traz para nós para mostrar assim, hoje nós cristãos podemos não receber a promessa de Abraão exatamente como ele recebeu, mas nós somos assim como Abraão, chamados a viver pela fé, irmãos, e não pelas obras. Somos chamados a viver para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Somos chamados a, como eu dei o título a uma das mensagens anteriores dessa série de Gálatas, a vivermos o evangelho de Deus e não o evangelho dos homens. O que é o evangelho de Deus? Confiarmos somente em Deus para a nossa salvação e para a nossa vida cristã. O que é o evangelho dos homens? Nós depositarmos glória a nós e crermos que nós podemos fazer as coisas com a força do nosso braço, quando nós não podemos. Então Paulo está falando, os filhos de Abraão é que são os pela fé. E o versículo 9 conclui essa parte dizendo assim, assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. E eu te pergunto, irmãos, você tem crido que tudo que a gente lê na Bíblia, tudo que a gente fala aqui, que a gente canta aqui, que a gente ora aqui é verdade? E aí eu volto à minha analogia no início da praia, da pessoa botando lá a bandeirinha vermelha, porque muitas vezes, e eu tenho falado de alguns pastores como o Timothy Keller que falam sobre isso, a gente até crê no evangelho no início. Quando você chega na igreja, quando você é alcançado por Jesus, você crê realmente, eu me rendo a Ti, eu sou salvo pela graça, eu dependo do Senhor, eu não posso fazer nada para me salvar, por mais que eu me esforce, nada é suficiente. Mas o tempo vai passando, irmãos, e aqui é o meu alerta especialmente para essa noite,
E a igreja muitas vezes pode se tornar um lugar perigoso para nós. Aí você pensa assim, meu Deus, mas como assim a igreja é um lugar perigoso? Eu não tenho que estar na igreja? Tem que estar na igreja. Eu não tenho que congregar? Tem que congregar. Eu não tenho que estar nos cultos? Tem que estar nos cultos. A Bíblia nos ordena isso. Mas, irmãos, há risco de todo lado. Alguém disse que se o diabo não consegue te parar na obra, no serviço, no amor a Deus, ele tenta te empurrar para você parar do ponto. E muitas pessoas chegam à igreja, chegam ao evangelho, crendo em Jesus, tendo fé em Jesus, mas em algum momento parece que vira a chave e a gente se acomoda com as coisas e a gente começa a se ver como um pregador, como um diácono, como um ministro, como uma professora de EBD, como um músico, como um intercessor, como um evangelista, seja em qual área você atua na igreja, e você começa a deixar sutilmente de depositar sua fé em Cristo e confiar que Ele está no controle, que Ele conduz a nossa vida, não só no início, mas durante toda ela, e você começa a confiar na força do seu braço. E isso é um risco muito grande, irmãos, que a gente deixa de viver pela fé em Cristo. E volto a dizer, a gente tem que confiar em Jesus, assim como Abraão. Abraão creu quando Deus apareceu a ele do nada, irmãos. Que Abraão não era um religioso, Abraão foi o primeiro que apareceu do nada, Deus apareceu por ele, já mostrando ali algo da salvação pela graça, pois nós cremos que aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela graça, porque eles criam no Messias que viria, Jesus Cristo, e nós cremos no Messias que veio e somos salvos pela fé em Jesus. Não há salvação pelas obras na Bíblia, nós não cremos isso, é um dos pilares da Reforma Protestante. Aqueles do passado creram na promessa do Messias que viria, e nós que vivemos hoje cremos no Messias que já veio e um dia voltará para nos buscar. Então Abraão foi um homem de fé, e eu quero chamar a nossa atenção essa noite, irmãos, porque muitas vezes a gente começa pela fé, a gente começa pela graça, mas a gente vai entrando no automático, a gente vai domingo após domingo, a gente vai terça após terça, vai no jejum, a gente sabe que tem que ler a Bíblia, a gente ouve as pregações, ouve os estudos, a gente faz tudo, mas a gente começa a entrar no automático e entender que nós podemos fazer as coisas e receber o mérito de Deus pelos nossos esforços, quando não podemos, irmãos. Isso não quer dizer que a gente não deva viver uma vida justa, buscar glorificar a Deus, honrar nossos compromissos, honrar nossa família, não é isso. Mas a nossa confiança tem que estar em Cristo somente. E é isso que Abraão nos ensina. E aí o versículo 9 diz assim: assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. E aí ao crermos em Cristo, ao depositarmos nossa confiança em Cristo, e isso às vezes, irmãos, tem impacto, mesmo nas nossas relações. Porque quando nós entendemos o evangelho que nos alcançou, entendemos que esse evangelho não é para a gente viver só na conversão, mas a vida toda, e esse evangelho fala que somos pecadores, que éramos indignos da graça e do amor de Deus, isso, se nós entendemos, pode nos ajudar a lidar com o outro. Porque se você viver confiando na força do teu braço, às vezes você vai olhar para a pessoa do teu lado que te fez algo injusto, fez algo errado. Não estou falando alguém que fez algo certo e você achou injusto, não. Estou vendo alguém que sofreu uma injustiça de verdade, alguém que sofreu algo errado que não deveria ter sofrido. Mas você olha para aquela pessoa e fala: ele é pecador como eu, e ele carece da graça de Deus como eu. Isso não justifica o que ele fez? Não. Ou o que ela fez? Não. Mas eu vivo pela graça, eu dependo do amor de Jesus, eu tenho fé em Deus, e assim como eu dependo da graça e do amor de Jesus, essa pessoa com quem eu me relaciono, o meu cônjuge, o meu filho, o meu pai, o meu amigo, o meu chefe, o meu vizinho, que me faz algo que me fere, mas assim como Deus me perdoou em Cristo, assim como Deus me alcançou, eu preciso também viver esse evangelho para esse que está ao meu lado. Então a vida pela fé é para a vida toda, e ela impacta todas as dimensões da nossa vida. Então, primeiro ponto, a fé de Abraão, que não é uma fé para a gente ficar rico, ficar milionário ou constituir uma nação de descendentes nossos, mas é uma fé na palavra infalível de Deus. Deus falou para o primeiro casal lá, Adão e Eva, para não comer uma palavra de Deus, não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma palavra e Adão e Eva não creram e comeram e caíram. E os efeitos da queda do primeiro casal a gente sofre até hoje. Abraão recebeu uma palavra de Deus: confie que eu te darei um herdeiro, e ele creu e Deus o concedeu. Segunda parte aqui fala não da fé de Abraão, mas da maldição da lei, versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei. Isso vem lá de Deuteronômio 27 e 26.
A lei é a lei de Moisés, a palavra de Deus, mas você talvez pense, ué, mas Paulo está invalidando a lei, ele está falando do Antigo Testamento, aquela parte lá dos primeiros livros, especialmente Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, aquela parte que fala da lei de Deus, aquilo ali não tem valor, aquilo é ruim. Por que Paulo está falando isso? O que Paulo está chamando a atenção para os Gálatas é que eles não podiam passar a viver dependendo da sua salvação, esperando na lei. Se eu fizer as coisas certas, se eu fizer as coisas do jeito que Deus mandou fazer, eu vou merecer ser salvo. Não é assim, mas devemos viver e confiar na graça do Senhor e na graça somente. Como é um dos lemas da reforma, somente a graça. E é curioso que ele está falando isso, irmãos, num contexto que as pessoas conheciam muito a lei, diferente de nós hoje. Infelizmente a igreja brasileira conhece pouco da palavra de Deus. Mas mesmo para aqueles que conhecem, Paulo está falando, não adianta tentar basear a nossa vida no nosso esforço próprio, no nosso braço, pois dependemos da fé para viver. Então essa maldição da lei, versículo 11, ele diz assim, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Essa palavra que vem lá de Abacuque 2,4, que marcou também a reforma protestante, o justo viverá pela fé. Naquela época, a igreja romana tinha várias coisas, vários penduricalhos à fé cristã. Você tinha que fazer indulgências, você tinha que fazer uma série de coisas para alcançar o favor de Deus, mas na reforma protestante, homens de Deus se levantaram para falar, o justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé, irmãos. Somos salvos pela graça somos salvos pela graça, Efésios 2. Mediante a fé. Troquei não? É isso mesmo. Está aqui, Efésios 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. O texto que o diácono Zé Paulo leu no início. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então Deus nos salvou pela graça e nós devemos viver pela fé e pela graça. E o versículo 12 faz um contraste aqui entre lei e graça, lei e fé. Versículo 12 de Gálatas 3, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Deus estabeleceu isso já sabendo que o homem não tinha condição. E o versículo 13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso também vem lá da lei, lá de Deuteronômio 21, porque os homens no passado, eu falei sobre isso recentemente, algumas penalidades eram a pena de morte, era a pena capital. Alguns homens praticando alguma coisa, assassinou alguém com intenção. Algumas coisas eram punidas com pena de morte por apedrejamento, irmãos, um negócio muito violento. E o corpo da pessoa era pendurado numa madeira, aquela pessoa era entendida como alguém que estava sob a maldição de Deus, pois quebrou a lei de Deus e um item muito grave, e por isso foi morto. Então, lá em Deuteronômio 21 fala, aquele que for pendurado no madeiro será maldito. E aí o apóstolo Paulo pega isso e aplica a Cristo, que foi pendurado na cruz, ele se fez maldição em meu lugar, em teu lugar, irmãos. Talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem tudo a ver com a tua vida. Porque no momento que entendemos que nós não podemos fazer nada para ganhar o favor de Deus, no momento em que entendemos que nós devemos ter uma fé como a de Abraão, que creu contra as circunstâncias, que creu na palavra de Deus mesmo, tudo indicando o contrário, uma vez que isso adentra o nosso coração, inunda a nossa alma, nós nos tornamos mais gratos a Deus. Tem até um louvor que fala, mais grato a ti, mais consagrado. Ó, faz-me, Senhor, é um hino antigo, né? Eu só gosto de hino antigo. Ó, faz-me, Senhor. A gente fica mais grato, porque quando você confia na força do teu braço, como eu tenho falado isso constantemente, a gente fica numa roda viva, numa montanha russa. Quando você consegue, as coisas caminham bem na tua vida, você se acha o cara, você acha uma mulher muito poderosa, olha o que eu consegui. Quando as coisas caminham mal, você se sente o pior dos pecadores. Então a gente fica numa roda viva, numa montanha russa de glória e orgulho e culpa, às vezes uma culpa avassaladora. Mas eu não podia ter feito isso, e você às vezes não perdoa você mesmo. Mas quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e que Ele sem pecado, irmãos, Ele não tinha pecado, nós precisamos crer nisso, que Ele viveu uma vida íntegra sem pecar em momento algum,
E ele pisou na terra que nós pisamos, ele sentiu os cheiros que nós sentimos, ele comeu as comidas que nós comemos, ele viu o que nós vemos nessa terra. Jó chega a questionar a Deus isso: Senhor, o Senhor tem olhos de carne? E lá em Cristo, Deus responde a Jó em meio ao seu sofrimento, porque em Cristo Deus tem olhos de carne, Deus tem corpo humano, Cristo é plenamente Deus, plenamente homem. Ele veio até nós, ele sofreu as nossas dores, sofreu as nossas angústias, foi tentado pelo diabo no deserto e venceu. Adão foi tentado pelo diabo e pela serpente e caiu. Israel foi tentado no deserto e pecou, mas Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, foi tentado, mas nunca pecou. Então a nossa fé, irmãos, precisa estar depositada em Cristo. Talvez você pense, como eu já falei aqui, mas essa mensagem não é muito palatável, não tem muito a ver. As igrejas estão falando tanto de coach, de filosofias humanas, de psicologia, de você se sentir bem, de bem-estar. Depois prega o evangelho quando a pessoa já foi pescada. Mas esse não é o método bíblico, não é o método que a igreja sempre fez. A gente prega o evangelho, a gente fala de pecado, fala de juízo, mas fala de salvação, de amor e graça, e as pessoas são verdadeiramente convertidas a Cristo e decidem viver para a glória de Deus. Diferente do que os judeus daquele dia, que se baseavam na fé, na lei de Deus, e eu vou cumprir toda a lei e vou ser justificado diante de Deus. O que Paulo está condenando é que não adianta. Você se converteu, agora você vai fazer algumas coisas para poder ser salvo. Não, continuamos a nossa caminhada dependendo somente de Cristo para a nossa salvação. Nada pode ser adicionado a Cristo. Por isso que Paulo está tão indignado aqui com os Gálatas. E o versículo 14 conclui: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então amanhã, se alguém perguntar para você: o que é a bênção de Abraão? É ganhar um carro novo, é trocar de apartamento, é ter uma casa na praia. Deus pode até te conceder coisas dessa natureza, mas a bênção de Abraão, irmãos, é que Deus, por meio de Abraão, prometeu constituir um povo. Deus, por meio de Abraão, decidiu constituir uma semente, uma descendência abençoada, um povo que se chama pelo nome do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você tem entendimento disso? Se você quiser, fica de exercício de casa, leia Isaías capítulo 40. Isaías 40, o profeta mostra ali que Deus pegou as areias nas suas mãos, mostra a grandeza do Senhor. Isaías 40, leia e tente imaginar a grandeza desse Deus, tente imaginar como esse Deus é poderoso, como esse Deus é glorioso, como esse Deus é majestoso, como esse Deus é poderoso para criar todas as coisas. Ele criou tudo, irmãos, tudo para a sua glória e para o seu louvor, e ele prometeu a Abraão: por intermédio de você, por meio da sua descendência, eu criarei um povo para mim, um povo que será propriedade exclusiva minha, e ele me chamou, ele te chamou para fazer parte desse povo. Essa é a bênção de Abraão, e essa é a promessa que está sobre nós. Louvado seja Deus. Se vamos ter um carro mais novo, um carro mais velho, um apartamento num lugar melhor ou pior, a gente pode orar e pode trabalhar, né? Tem muita gente que quer a bênção de Abraão sem trabalhar. Vai trabalhar, meu irmão, trabalha muito, estuda, somente se você é homem. Você é homem, então, vamos trabalhar. A gente tem, como eu falei, a gente tem que descansar em Deus e não ser descansado, né? Homem descansado a gente tem que chamar ali para, né, que nem tem num filme aí, né? Pede para sair, irmão. Vamos trabalhar. Mulheres também tem que trabalhar, mas o homem tem que puxar o barco, irmão. Vamos trabalhar. Irmãs também, por favor. Com as irmãs a gente tem que ser mais gentil. Vamos trabalhar. Se você é do lar, você trabalha dobrado, irmãos. E marido, respeite a sua mulher que trabalha em casa, porque se você tem uma mulher que se dedica ao lar, isso é uma bênção, porque o trabalho é muito puxado. Se você tiver dúvidas disso, nas suas férias, tira uma semaninha e fica fala: esposa, hoje eu vou te dar uma semana de férias, e vou ficar cuidando de tudo de casa, vou lavar, passar, cozinhar, fazer compras, não sei, faz isso aí, depois você vem conversar comigo. Eu tenho certeza que no terceiro dia você já vai estar falando: não, peraí, a minha esposa é uma bênção, ela é maravilhosa, ela faz tudo em casa. Mulher trabalha muito. Mas vamos trabalhar, irmãos. Mas Deus pode nos abençoar, Deus pode fazer muitas coisas, mas a bênção de Abraão é que existe uma semente bendita sobre a terra, e existe uma semente maldita. Eu tenho falado muito sobre isso, gente, mas é o texto de Apocalipse lá. Hoje eu falei sobre Apocalipse 16 novamente. Que texto duro, irmãos. Mostra o juízo de Deus sobre os ímpios. Há pessoas nesse mundo que rejeitarão Deus até o fim.
Há uma maldição sobre esses. A ira de Deus está sobre eles, como o diácono José Paulo, perdoe-me citar mais uma vez, leu em Efésios 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A maldição, a ira de Deus estava sobre nós e continua sobre os filhos da desobediência. Mas Deus me alcançou, Deus te alcançou, porque Ele está constituindo um povo para a sua glória, para o seu louvor. E essa é a maior bênção que qualquer pessoa sobre a face da terra pode receber, é a bênção de Abraão, fazemos parte do povo bendito de Deus. Isso nós recebemos somente pela fé em Jesus Cristo. Não podemos adicionar nada, irmãos. E aí eu volto à minha ilustração inicial para concluir. A bandeira vermelha está fixada lá naquela areia aquela areia molhada que é mais durinha, né? Na praia. Cuidado. A igreja é uma bênção e devemos estar na igreja. Mas o diabo sabe que uma forma, às vezes, de nos desvirtuar, alguns ele tenta tirar da igreja. Alguns ele não consegue, ele tenta nos tirar do foco dentro da igreja. E tenta fazer com que nós deixemos, porque eu sou um trabalhador da igreja, porque eu sou uma intercessora, porque eu sou um trabalhador, porque eu sou uma pessoa dedicada, porque eu estou em todos os cultos, todas as escolas dominicais, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço isso, faço aquilo. E sutilmente, a gente deixa de confiar em Cristo e passa a confiar na força do nosso braço. Isso mais cedo ou mais tarde se revelará como uma grande, igual uma bengala que se quebra. Tem um texto bíblico que eu não me lembro, acho que é em Isaías, que fala, ele vai se apoiar e ela se quebra e ainda fura a sua mão. Não podemos crer e nos apoiar nas nossas virtudes, nos nossos méritos, como diz o pastor Roberto, nos nossos lindos olhos azuis, que eu não tenho, mas se você tem, não é isso que vai te fazer justificado diante de Deus. Mas a bênção de Abraão vem sobre nós, sermos encontrados como povo de Deus, irmãos. E a gente como igreja precisa resgatar isso, resgatar a bênção que é sermos povo de Deus, a bênção que é vivermos de modo diferente. Tem muito crente que quando vê o ímpio vivendo nesse mundo, se esbaldando com os prazeres desse mundo, inveja o ímpio. Mas nós não, nós devemos olhar e ter misericórdia, porque se essa pessoa continuar nisso, por mais que ela ache que está muito bem, ela vai caminhar para o inferno. E nós fomos chamados por Deus para viver para a glória do Deus eterno. Como está a sua vida? O que é fundamental para você? O que você não abre mão? No que você tem depositado a sua confiança? Que seja somente em Cristo, irmãos. Que nós não caiamos no erro dos Gálatas, que começaram a achar que tinham que ter Cristo e mais alguma coisa. Cristo e marcar na minha agenda que eu vinha 10 cultos no mês. Cristo e ser o melhor trabalhador da igreja. Devemos nos esforçar, devemos trabalhar, mas nada disso nos justificará. Agora, no momento em que entendemos que fomos alcançados pelo amor e pela graça de Jesus, vamos querer trabalhar para Jesus, vamos querer evangelizar, orar, falar muitas coisas, mas não para alcançar algo de Deus, mas porque fomos alcançados pela sua graça irresistível. Feche seus olhos, pedir aos músicos que venham aqui, mas faça a sua oração